Bom, então aqui tem o gabarito, né, que vocês fizeram a correção agora. Primeira coisa, vocês conseguiram acertar na ordem dos parágrafos? Quem acertou tudo? Ninguém. E já na parte aqui dos substantivos, foi mais fácil? Foi. Foi? Vocês acharam tranquilo, né? Bom, Foi muito fácil. coloque em mudo aí agora. É só para eu começar aqui, aí eu libero o áudio de vocês, tá? Que tá atrapalhando o vídeo. Bom, é o seguinte. Então, a gente vai começar a falar ainda sobre substantivo, mas agora sobre a flexão dele. O que é flexão do substantivo? É quando esse substantivo se flexiona, ele muda de acordo com o certo? Nós vamos estudar hoje, em específico, a flexão de gênero e a flexão de número, tá? Flexão de gênero masculino e feminino e flexão de número singular e plural. Eu vou compartilhar com vocês outra tela aqui para a gente falar então mais sobre esses substantivos. Bom, vamos falar então especificamente hoje mais assim, né, sobre a flexão de gênero e de número. A de grau, ela é um pouco maiorzinha, eu vou deixar para uma outra aula, senão fica muito grande e o vídeo nem vai carregar. Vamos ver, então, flexão de número. Aluna, eu tenho quantas alunas? Uma, né? Agora, alunas, duas alunas. Então, aqui eu tenho flexão do substantivo em número. O que mudou do primeiro para o segundo? Alunas e aluna. Apenas o Szinho no final, não é? Que é característico das palavras no plural da língua portuguesa. Continuando, girafa. Agora me falem, quem souber pode ativar o áudio aí. Existe o girafa? Não. Como que eu falo, então, uma girafa que é macho? A girafa. Não. Tá faltando uma palavrinha depois. A girafa macho e a girafa fêmea. A gente vai ver que os substantivos epicenos, não sei se vocês lembram disso do quinto ano, isso acontece na língua portuguesa. Vamos ver então esses casos, tá? Olha só que linda. Aqui nós temos uma girafa fêmea, tá? Neste caso, para você diferenciar, né, porque a palavra é a mesma, é girafa, é para você saber se é macho ou fêmea, você precisa colocar, então, a palavra depois do substantivo. Vamos lá, então. Primeiro tipo de flexão aqui que a gente vai ver vai ser o de gênero. Masculino e feminino. Olha só. Esses substantivos, eles são precedidos pelos artigos, tá? Que é artigos definidos e os indefinidos, que vocês lembram também. O, a, os, as, uma, uns e umas. Exemplo aqui. O gato lambeu o bebê. Eu tenho aqui substantivo gato e antes dele o substantivo, o pronome definido o, e eu tenho bebê também, e antes dele eu tenho o substantivo, o pronome pessoal aqui, o artigo, né? Eu tô confundindo tudo agora. Artigo definido o. Bom, o gato lambeu o bebê. Se eu pedisse para vocês transformarem essa oração no feminino, como que ficaria? Como que vocês flexionariam esses substantivos aqui para o feminino? Como que ficaria essa oração? Alguém quer falar? A gata lambeu a bebê? Muito bem. A gata lambeu a bebê. Lembrando que bebê é um substantivo que não muda. Então, o que vai mudar é o artigo definido que vem aqui antes dele. Muito bem.
Nós temos os substantivos biformes, que são os mais comuns na língua portuguesa. Biforme, a palavra já fala. Bi são dois, então ele tem duas formas. Um para o masculino e outra forma para o feminino. Aqui alguns exemplos, ó. Gato e gata, cantor, cantora, prefeito e prefeita. São os mais comuns na língua portuguesa. Nós temos os uniformes, uni é só um, né? Que são aqueles que apresentam a mesma forma para o masculino quanto para o feminino. O que vai fazer você saber se trata de masculino ou feminino? No caso, vai ser o artigo que vem antes, pode ser também um pronome possessivo que vem antes, ou até um adjetivo que vem depois, tá? Zebra. A zebra ou zebra não existe, é a mesma palavra, né? O pianista ou a pianista é a mesma palavra para os dois. O estudante João Hélio. A estudante Ana Luísa, por exemplo, né? Então, o que mudou foi só o artigo que veio antes, né? Agora vamos a esses aqui, ó. Comuns de dois gêneros. Olha só, a indicação do gênero, ela vem através do artigo, do adjetivo ou do pronome, que é esse que eu acabei de falar para vocês, né? O motorista e a motorista. Aqui eu vejo que é o motorista homem, então eu utilizei aqui o artigo definido masculino ou. Aqui eu vejo que é uma motorista mulher, então eu utilizei artigo definido feminino, a motorista. Mas percebam que o substantivo continua o mesmo. Nós temos os sobrecomuns. Os sobrecomuns, gente, eles são aqueles que nem o artigo, nem o adjetivo, nem o pronome, eles vão mudar. Você nunca vai saber se se trata de masculino ou feminino. Olha só aqui esse exemplo. A vítima do assalto desmaiou. Você percebe que a vítima é um homem, tá vendo? Mas eu não posso falar o vítima do assalto desmaiou. Não existe, né? Vítima é um substantivo feminino e ela, né, não aceita outro artigo que não seja feminino antes dele. Ele é um substantivo sobrecomum, tá? O que é sobrecomum? Está além do comum. Ele é incomum, porque tanto faz para homem quanto para mulher, vai ser a vítima, tá? Outro exemplo aqui, ó. A testemunha foi ao tribunal. Vocês percebem que a testemunha é um homem. Só que eu não posso falar o testemunha foi ao tribunal. Porque esse substantivo testemunha, ele é sobrecomum. Ele não aceita outro artigo que não seja feminino neste caso, tá? Nós temos, então, esses casos especiais na língua portuguesa. Você precisa decorar isso? Nunca. Mas você vai aprendendo conforme você for fazendo as atividades, tá? Nós temos os epicenos, que é o que eu citei para vocês do início da aula, que acrescentamos as palavras macho ou fêmea para determinar o sexo, porque a palavra em si, o substantivo, ele não muda, tá? Olha só, o papagaio, macho. O papagaio, fêmea. Você não pode falar a papagaio, fêmea. Neste caso, a palavra papagaio, ela só aceita o artigo masculino. O que você vai fazer, então, para diferenciar masculino e feminino? Colocar as palavras macho e fêmea na frente. Outro exemplo aqui, esse inseto abominável, né, que é a barata. A barata macho e a barata fêmea. Não posso falar o barata macho, não existe, tá? Então, eu tenho que colocar aqui na frente macho ou fêmea para eu diferenciar os sexos, ok? Percebam também, vocês vão ver nas atividades, que a maioria desses substantivos aqui epicenos, eles são espécies animais, tá? Isso acontece muito, vocês vão ver isso quando forem fazer as atividades. Bom, a gente falou agora flexão de gênero, né? Masculino e feminino. Como que o substantivo muda do masculino para o feminino? Agora, a gente vai ver a flexão de número. De número, existe dois tipos de flexão somente, que é o singular ou o plural. Aqui eu trouxe alguns exemplos, ó. Das
animal, o cidadão, o pãozinho, o lápis, o tórax. Todos esses substantivos estão no singular ou no plural? Respondam. Singular. No singular. Singular? Isso, singular é só um. E se fosse para eu colocar aqui esses substantivos no plural? Como que ficaria? Alguém quer falar? O gás, como que fica ele no plural? Os gases. Os gases. gases. Os animais. Os cidadãos. Os cidadãos. Tá? Os pãezinhos. E lápis. Qual que é o plural de lápis? Os lápis. Os lápis. Os lápis. Não tem plural. É a mesma forma, tanto do singular quanto para o plural. E o tórax? Os tórax. Será? Essa fica para vocês pesquisarem, ok? Vamos ver o que vocês acham aí. Continuando aqui. Olha só, a gente tem o plural de substantivos compostos. Como que eu faço esse plural? Amor perfeito. Colhi alguns amores perfeitos. Quando o substantivo, no caso aqui, for formado por um substantivo, amor é substantivo, não é? E perfeito é um adjetivo. Quando for essa combinação, substantivo mais adjetivo, os dois devem ir para o plural, tá vendo? Amores perfeitos. Somente quando for formado por um substantivo mais um adjetivo. Guarda-chuva. Eles deixaram os guarda-chuvas. Percebam que somente a palavra chuva foi para o plural. Quando o seu substantivo composto for formado por um derivado de um verbo, guarda não vem de guardar? Um verbo mais um substantivo, somente o substantivo pode ir para o plural. Existe plural de verbo? Não existe. O que o verbo vai para o plural, ele tem que mudar sua forma. Então, neste caso, ele não pode mudar sua forma, porque aqui ele não está como verbo, mas sim, ele faz parte de um substantivo composto. Não muda sua forma, somente o substantivo vai para o plural. Bom, agora, a flexão de grau, tá? Os graus dos substantivos, a gente vai ver nas próximas aulas. Hoje, nossa aula, ela vai até aqui.